Olá, sou Luzaneri Cruz, médica endocrinologista, e esse é o Médicos em 3D. Aqui nesse espaço nós vamos fazer um debate, vamos tentar responder algumas dúvidas e por último dar algumas dicas. A minha convidada de hoje é minha grande amiga Keula. Tudo bem, Keula? Tudo bem. Keula é minha colega de especialidade, é médica endocrinologista também, e nesse biênio 2019-2020 é atual presidente da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia Regional do Espírito Santo. Keula, eu queria começar perguntando esse assunto que sempre está nas rodas de conversas entre médicos, que é o coronavírus, né? O assunto nosso do ano de 2020, sem dúvida. Me fala uma coisa, a gente estava até conversando antes, você falou que a sua vida mudou até para melhor. Achei interessante esse ponto. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Então, é interessante, né? Porque o coronavírus trouxe muito medo, muita angústia e tudo, mas eu, particularmente, quando olho para tudo isso, tento ver aquilo que tem de bom. E eu acho que mudou sim, mudou para melhor em alguns aspectos, né? A gente aprendeu a gerenciar melhor o meu tempo e com isso a gente vai dando prioridade às pessoas que são mais importantes, né? Amando mais, conversando mais, diminuindo um pouco aquela intensidade de atividades. A gente conseguiu entender que a gente tem que canalizar a nossa energia para aquilo que é mais importante. E é que a gente consegue até viver com menos, né? Na grande maioria do nosso tempo. Eu acho que tem todo um aspecto bom desse coronavírus, a gente conseguir valorizar aquilo que é importante na nossa vida. E Keula, e fala do nosso paciente, aquele obeso. Nossa, a obesidade, assim, o coronavírus jogou uma luz, porque a gente estava muito acostumado a ver a obesidade como fator de risco para doença cardiovascular, né? Doenças assim como infarto, derrame, poderia vir nessa esteira também hipertensão, diabetes, mas de repente o obeso agora virou um fator de risco para a doença infecciosa, né? E virou um fator de risco para o coronavírus, e o paciente complica. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que você acha? Então, a obesidade, ela é uma doença altamente inflamatória, né? Então ela já era conhecida como um grande fator de risco para essas doenças que a doutora Luzaneri comentou, mas como ela é uma doença inflamatória, ela traz o organismo com um metabolismo totalmente divergente, totalmente diferente. Então assim, ela se tornou um grande fator de risco para o coronavírus, porque o paciente ele vem com alterações nessa cascada de inflamação. Ele já vem com uma inflamação exagerada, então ele reage de forma exagerada à presença de um vírus ou de uma bactéria, aqui no caso é o coronavírus, né? Então ele reage de forma exagerada, trazendo uma série de repercussões negativas, né? E daí surgem as complicações do coronavírus. Algum paciente seu ficou mais complicado? Você percebeu isso pertinho de você ou algum familiar, assim que seja obeso e que complicou muito? Você percebeu isso? Percebi sim. A gente teve até um paciente jovem que infelizmente teve uma repercussão bem negativa do coronavírus, né? Chegou a evoluir com uma parada cardiorrespiratória. E o paciente, né, chegou a ir a óbito, foi uma situação bem complicada, e ele era um jovem e simplesmente tinha obesidade. Ele já vinha muito inflamado, com essa alteração da dislipidemia, aquela hipertensão leve, comorbidades bem controladas, mas com uma obesidade importante. E esse paciente realmente não conseguiu resistir ao coronavírus. E até colegas nossos, né, médicos, também, jovens, obesos, e que a gente viu que complicavam muito, né? Então esse olhar para o obeso, idoso ou jovem, a gente precisa dar esse olhar com muito carinho, né? E você, assim, o que você aconselha como médico, endocrinologista, para esse obeso? Ele precisa ficar isolado por conta da obesidade ou por algum outro fator? O que você aconselharia nesse momento? Eu acho que, né, na atual conjuntura, né, no momento que a gente se encontra da pandemia do Covid-19, eu acho que o paciente jovem com obesidade ele não precisa mais se isolar. Eu acho que ele tem que se prevenir, usar tudo aquilo que a gente já sabe que tem que fazer, as medidas preventivas, como a máscara, o álcool em gel. Mas é um paciente que pode produzir, que pode voltar ao trabalho e que tem que estar sempre em cuidado. Mas o paciente mais idoso, acima de 65 anos, ainda mais aquele que tem suas comorbidades, como diabetes, hipertensão, obesidade, eu acho importante que ele ainda se mantenha mais restrito, né, de comunicações com as pessoas. Acho importante ele estar em casa. Mas o obeso por si só não. Eu acho que ele tem que ir à luta, tem que continuar. Mas é muito importante, assim, que ele permaneça em contato com o seu endocrinologista, né, com o seu médico que está cuidando dessa obesidade. Porque a gente consegue perceber uma piora desse processo todo, que o paciente tem medo, e tem medo até de ir ao médico, né? Então ele acaba piorando todo esse processo da obesidade, porque ele larga. E com essa obesidade vem a ansiedade. Então a gente tem uma série de complicações aí, que a gente tem que tentar manter o contato desse paciente com o seu médico e ter ele em atividade, né? Porque senão a gente tem outros problemas que acabam surgindo também no meio do caminho. E a gente percebeu que o paciente fugiu do consultório, né?
paciente às vezes ligava para o meu consultório e falava, mas eu tô com medo de adoecer, mas eu tô com medo também de ir aí. Aí minha secretária até falava uma coisa engraçada, que ela falava assim, a gente precisa escolher o que a gente tem mais medo. Mas assim, o seu consultório, você sentiu isso? Diminuiu o número de pacientes? E agora, tem voltado? Eles têm voltado piorados? Assim, porque o nosso medo como médico é que eles voltem pior da sua saúde, né? Eu senti sim, a gente percebeu uma queda grande, né, dos atendimentos nesse período de março, né, abril, maio, junho, aquela fase ali mais crítica, né, do pico da pandemia. A gente teve realmente uma queda grande no consultório, mas agora a gente percebe os pacientes voltando, né? Voltando, querendo se consultar. A gente tem percebido isso, mas assim, o interessante é que a gente percebe que eles estão voltando com taxas alteradas, né? Porque a pandemia trouxe uma ansiedade e com essa ansiedade veio uma série de repercussões, né? Então eles estão voltando de uma forma pior. A gente percebe isso, né? E ganharam um pouquinho de peso, peso, porque aquela ansiedade me faz comer um pouquinho mais. Então tem tudo isso aí, mas alguns até ficaram bem, né? Mas a gente vê bastante essa piora, assim. Interessante seu ponto de vista, né? Até para alertar para o paciente voltar. Agora é hora de voltar. Nós vamos para o nosso próximo bloco e aí a gente vai saber se tem alguma coisa nova em termos de obesidade. Será que tem um remedinho novo vindo por aí? Estamos de volta com Médicos em 3D. Debates, dúvidas e dicas. E a minha convidada de hoje é a doutora Keula Garret, médica endocrinologista, minha colega de profissão. E nós estamos aqui falando sobre obesidade. Keula, a pergunta que não quer calar, né? O paciente chega pra gente e fala, tem alguma coisa nova? Às vezes o paciente fala assim, doutor, eu tentei de tudo. Muitas vezes até diz assim, você é a terceira, quarta, quinta endocrinologista que eu vou. E aí, me fala, Keula, tem alguma coisa nova? Realmente é a pergunta de ouro, né? A gente tem alguns medicamentos sim no mercado que estão realmente fazendo um barulhinho grande, né? Que são chamados análogos de GLP-1. A gente já tem um deles sendo indicado para obesidade, bem interessante, a gente tem uma boa resposta. A gente tem uma grande expectativa para 2021, com novas indicações de alguns medicamentos já existentes hoje para diabetes, que provavelmente virão em bula com indicação para obesidade. São medicamentos realmente que vieram para revolucionar, né, o nosso tempo, né, muito metabólicos, muito interessantes. Mas o mais importante que eu acho é que não tem mágica nessa história toda, né? O mais importante é a gente entender que a mudança do estilo de vida, que é aquilo que a gente falava lá no comecinho, há muito tempo atrás, é o que permanece. A gente tem que tomar uma decisão. Eu falo até com o paciente que a decisão é no coração mesmo, porque a gente tem que decidir viver de uma outra forma, né? Comer de forma diferente, fazer uma atividade física, mudar esse estilo de vida, buscar sempre melhorar, né? Então eu acho assim, tem medicamentos sim, mas o mais importante é a mudança de dentro para fora. Essas são as decisões que eu tenho aí para tomar diante da vida. E Keula, assim, o paciente muitas vezes ele já lançou mão do que existe. Eu até comentei com você, outro dia eu fui tentar prescrever uma medicação, o paciente falou assim, olha, eu não consigo porque não são medicamentos baratos, né? São medicamentos que têm um valor, né, um pouco mais alto, e ela já estava usando uma série de medicamentos manipulados. E eu fui olhar nos medicamentos manipulados, não vi nada com eficiência. Então, às vezes, a gente tem isso, né? Os pacientes que estão usando uma medicação que alguém diz que tem uma coisa nova, né? Ele tem desejo que essa coisa nova realmente exista. Me fala, o que você acha disso? A gente vê, infelizmente, né? A gente vê muito isso no nosso dia a dia do consultório, essas fórmulas meio mágicas, essas promessas que são um pouco infundadas, às vezes baseadas em dietas extremamente restritivas, que a gente sabe que é isso que está funcionando, quando funciona. E às vezes o rebote também é muito alto desses medicamentos, às vezes o paciente perde peso rápido aqui, mas ele retorna rapidamente, né? 3, 4 meses depois, então a gente vê isso acontecendo. Alguns medicamentos que, na verdade, realmente não tem fundamento científico nenhum. Então a minha dica é, vamos continuar tentando fazer a medicina baseada em evidência, né? A gente tem buscado estudar novos medicamentos, a gente tem trabalhado muito com a desenvoltura desses novos medicamentos, aqueles que já existem, a gente tem buscado tornar eles cada vez melhores. Então, assim, eu acho importante você buscar o seu médico, conversar com ele, antes até de fazer fórmulas mirabolantes, cuidado com os excessos, porque milagres, né? É difícil falar de milagre dentro da obesidade. Então, eu acho assim, existe jeito, tem como a gente trabalhar muito bem, tem respostas maravilhosas para essa perda de peso, mas vamos buscar a medicina com seriedade, né? A medicina baseada em evidência. Os medicamentos novos com suas indicações, a mudança do estilo de vida, eu acho que é um conjunto de coisas, né? A gente tem que tomar cuidado com essas promessas, porque elas podem
né, levar a gente para um lugar não muito desejado. E comenta um pouquinho sobre a vitamina D. Agora tem uma nova vertente, né, indicando vitamina D em altas doses e com uma força muito grande dentro das redes sociais. Você tem percebido isso? Muito. E o paciente que traz para você, já traz uma resposta pronta, o paciente já estudou, afinal de contas, o conhecimento está aí para todo mundo. E ele quer muito o uso dessa vitamina D e a gente ouvia falar antigamente para dores, para doenças reumáticas, né, doenças autoimunes, mas agora o paciente também está inserido dentro da obesidade, do contexto da obesidade. É verdade, sim. A grande ciência ao redor da vitamina D, eu acho importante demais a gente dizer isso, é a relação dela com o metabolismo ósseo. Isso a gente já sabe há bastante tempo, e quanto mais estudo se faz, quanto mais a gente analisa essa vitamina D, mais a gente consegue fazer a relação íntima dela com o metabolismo ósseo. Sim. Então é uma vitamina D que tem que estar realmente com bons parâmetros para aquele paciente já menopausado, com risco de osteoporose. Sim, agora tem casos especiais, né? Pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. É importante que eles mantenham o nível de vitamina D um pouco mais elevado. Mas como fazer essa reposição? Em torno de 40, tá? Mas como fazer essa reposição? De forma correta, né? A gente sabe que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ela é absorvida de forma oral. Então, assim, a gente está aí com algumas fórmulas injetáveis de vitamina D, a gente desconhece estudos sobre isso. Então, assim, eu acho importante a gente buscar fazer a coisa de forma certa, até para a gente não gastar mais do que a gente precisa, né? Então, a gente tem aí a vitamina D sendo prescrita de forma oral, de forma correta, reposição adequada, depois a manutenção da vitamina D. É importante, é muito importante, mas vamos tomar cuidado mais uma vez com esses excessos, porque a medicina de excesso, ela tá, parece que crescendo demais. E eu acho que não é por aí, né? A gente tem que tentar voltar para a academia, voltar para os estudos e fazer a coisa baseada em ciência, porque a gente está lidando com a vida e isso tudo é muito sério. Uma coisa que nós duas temos muita convivência e que também tenho falhado muito, eu tenho percebido, é a bariátrica, né? A gente tem visto o reganho de peso todo na bariátrica. E aí, me conta desses... Né? Infelizmente, a cirurgia bariátrica, apesar de ser um sucesso, né, de ser uma metodologia muito interessante, principalmente para aqueles pacientes, assim, obesidade, mas já com uma síndrome metabólica instalada, né, com diabetes ali querendo começar, a gente vê respostas maravilhosas, mas a gente tem um reganho sim, chegando às vezes até a 40% do reganho de peso depois de mais ou menos uns 5 anos de bariátrica, né? Infelizmente isso realmente acontece, por isso que o importante, mais uma vez eu falo de novo, é a mudança do estilo de vida, porque se eu operei, fiz uma bariátrica, estou super bem, perdi aquele peso, foi bacana, mas se eu voltar para meu estilo de vida antigo, eu vou voltar a ganhar peso. Então a gente tem que ter essa noção, que a mudança do estilo de vida é a coisa mais importante que se tem. E esses novos medicamentos que eu falei, só para abordar rapidinho também, existem alguns estudos já feitos desses medicamentos com o paciente que fez uma cirurgia bariátrica. Então, assim, existe a evidência de que a gente pode ter resposta desses novos medicamentos, inclusive em situações especiais, como no pós-bariátrico. Então, eu acho importante você buscar o seu endocrinologista, conversar com ele, fazer esse tratamento em conjunto, né? Porque, às vezes, com o cirurgião e o endócrino, porque a gente tem solução para chegar de forma correta no lugar que a gente deseja, né? Keola, normalmente eu peço para dar uma dica no final da fala, mas eu percebi que você foi dando as dicas durante a sua fala, né? Eu acho que a dica está dada e realmente a gente precisa voltar, né, ao que nós fazíamos antes, nossos pais, as gerações anteriores. E agora, então, eu queria te agradecer por estar aqui. Nossa amizade longa, né, Keola? Longa. É longa. E eu e Keola temos uma coisa interessante, nós somos apresentadas 5 vezes, então nós somos devidamente apresentadas. Verdade. Tá bom? Eu tenho um pequeno problema de memória, né, Lusa? Muito obrigada, tá, pela sua presença. Obrigada a você. Esse foi o Médicos em 3D. Nós tivemos um debate, tiramos algumas dúvidas e deixamos algumas dicas. Até o nosso próximo encontro.